O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal que dificulta a demarcação de terras indígenas. Delegações indígenas de todo o país estão em Brasília acompanhando o que está sendo considerado o julgamento do século. O placar está em 4-2 contra a tese do marco temporal. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta semana agora que começa. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Leonardo Sakamoto, que é diretor da ONG Repórter Brasil e professor da PUC São Paulo. Sakamoto, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma saudação a todos e todas. Sakamoto, vamos falar então da retomada do julgamento da tese do marco temporal. Até a última quinta-feira estava em julgamento, placar agora de 4-2 contra esta tese. Um julgamento muito importante porque há anos se arrasta no Supremo Tribunal e agora é um momento histórico, muitos indígenas em Brasília pressionando, um momento que deve ser finalizado na semana que vem. Queria te ouvir sobre o placar atual, 4-2 contra a tese do marco temporal, expectativa para essa semana da retomada do julgamento, Sakamoto. Nós esperemos que ele seja finalizado na semana que vem, né? Até porque algum outro ministro pode pedir vistas do processo, né? Agora esperemos que pelo menos forme maioria contra o marco temporal antes, né, de acontecer um pedido de vistas. Há uma possibilidade. Vamos lembrar que a própria ministra Rosa Weber, presidente da Corte, que se aposenta no final de setembro, ela quer adiantar o voto e ela vai votar contra o marco temporal, quase com certeza. Inclusive, Rosa Weber vai fazer falta porque ela tem tido um voto muito pró-trabalhadores, junto com o ministro Edson Fachin, e num caldo de muitos ministros votando sistematicamente contra teses que favorecem os trabalhadores, né? Então, trabalhadores, direitos humanos, povos vulneráveis, a Rosa tem sido bastante sensível a isso, e ela quer deixar o voto, né, naquele momento, deixar lá bem claro, né, qual o posicionamento dela. Olha, para quem está acompanhando a gente, né, o nome marco temporal é muito difícil, né? A gente poderia até simplificar o negócio o que está sendo discutido é o direito dos indígenas à sua dignidade, né? A relação cultural dos indígenas com a terra é muito diferente da nossa relação com a terra. Da terra eles tiram sustento, da terra tem a moradia, mas também a farmácia, o alimento, é tudo lá daquela área em que eles estão. Então tem muita gente que fala, mas é uma área grande para tão poucos indígenas, porque não é só uma casa, não é só o condomínio deles, é também o local de plantio, da sobrevivência, os locais sagrados, o local onde eles tiram os remédios, né? E o local onde eles têm uma relação diferenciada com a natureza. E tanto é que as áreas indígenas do Brasil têm uma taxa de preservação ambiental muito maior do que as áreas de reserva, como parques nacionais ou reservas da biosfera. É muito maior a preservação, né? Então, o que acontece é que a tese do marco temporal surge com a demarcação, com a discussão da demarcação sobre a Raposa Serra do Sol, aqui território indígena em Roraima, né? O próprio Supremo Tribunal Federal colocou teses de que, olha, os indígenas podem reivindicar as terras em que eles estavam ou que eles disputavam no momento da promulgação da Constituição em outubro de 88, é o que diz a tese do marco temporal. Ora, isso é uma tremenda de uma bobagem, porque a gente sabe que muitos indígenas, durante a ditadura, foram simplesmente expulsos de suas terras e começaram a voltar e começaram a ter coragem de pleiteá-las de volta com a redemocratização do país sem morrer. Morrer, claro. Por exemplo, temos o povo Aimiri Atroari entre Roraima e o Amazonas que sofreu um genocídio durante a ditadura, né? Então, tem muitos indígenas que sofreram genocídio. Então, o pessoal quer ir uma parte do agronegócio anacrônico, que se preocupa só com hoje, sem se preocupar com a vida das pessoas, nem com o comércio do Brasil lá fora, porque isso vai dar um problemão para a economia brasileira, né? Com a quantidade de bloqueio comercial que vai surgir. Eles bombam e querem isso a todo custo. E aí, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal desculpe, está julgando o caso. Por enquanto tem uma maioria, tem um voto lá no meio, uma proposta do Alexandre de Moraes, que ele tentou conciliar, olha, eu voto contra o marco temporal, mas vamos indenizar de forma prévia as pessoas que vão ser retiradas, o que é um complicador, porque vai gerar um atraso em demarcação, né? Então tem toda uma discussão que a gente pode até falar com relação à questão da indenização, mas pela primeira vez desponta a possibilidade real
disso ter um fim e de um final feliz para os indígenas. Cuidado apenas, só que nenhum final feliz funciona que nem histórias de contos de fada. Tem sempre um capítulo 2 com problema. E o capítulo 2 com problema está tramitando no Senado Federal, que é um projeto com o mesmo nome, chamado PL do Marco Temporal, que é uma bomba, porque ele não trata só dessa questão da terra, ele trata de um monte de coisa, ele libera a construção de hidrelétrica, linhão de energia, se isso for do interesse da segurança nacional, facilita a plantação de transgênico, facilita não indígena administrando fazenda em terra indígena, cria até a figura de sommelier de indígena, que vai falar o seguinte: olha, esses indígenas que estão nessa terra deixaram de ser suficientemente indígenas com o tempo, então vamos pegar a terra de volta. Então tem várias maluquices lá no meio que está tramitando no Senado Federal. Ótimo que você já deu esse panorama geral, Sakamoto, e a gente já tem assim elementos básicos para fazer esse entendimento do que é essa votação e também o que se relaciona, por exemplo, com o Congresso. Mas eu vou voltar nesse tema da indenização que você colocou, da indicação do voto de Alexandre de Moraes, porque, inclusive, a AGU já fez uma manifestação, mandou um documento ao Supremo Tribunal Federal, questionando essa questão da indenização, tanto quanto a dificultar o processo de demarcação de terra, como você já bem colocou, pode aí atrasar a demarcação ou dificultar, porque é um pagamento prévio, segundo Alexandre de Moraes, né? Essa é a indicação dele no voto, mas também sobre um gasto incalculável. Mas eu gostaria de escutá-lo sobre essa proposta de Alexandre de Moraes e se você acredita que algum outro ministro pode ter essa mesma posição. Olha, há uma possibilidade, provavelmente ao final do julgamento vai ser discutida a questão da indenização, né? E essa questão da indenização, ela é complexa, né? Porque é o seguinte: quando você fala de indenização de terra ocupada ilegalmente por não indígena, na região norte do Brasil tem uma percepção. Na região sul e centro-oeste tem outra, e esse acho que é o ponto de R$ 1 milhão. Porque é o seguinte: na região norte, você tem uma clara ocupação recente de terras indígenas e uma intrusão de terras indígenas, né? E que você tem que ter a expulsão. Você tem a terra indígena, o pessoal recentemente houve uma invasão, começa a introduzir garimpo, fazenda, né? Área de exploração, carvoaria, e aí tem uma clara relação que dá para você claramente tirar, né? Tem uma relação bem clara naquele processo ilegal. Agora, você tem algumas áreas, como na região do Mato Grosso do Sul, que envolvem indígenas como os Guarani e os Kaiowá, em que, durante a ditadura militar, você teve um esbulho dos indígenas, retiraram ilegalmente eles das terras. A ditadura, em alguns momentos, até falou: olha, para as pessoas que pegaram a terra, ou você faz isso, você não tem direito à terra, ou você começa a plantar, introduz, afasta os indígenas, você não tem direito à terra. Em alguns casos, a terra foi vendida, depois passada de mão, e às vezes você tem realmente uma figura de boa-fé. E aí que tem muita gente que estuda a situação dos indígenas do Mato Grosso do Sul, né, que é o lugar no Brasil hoje onde a questão da territorial é a mais dura e mais pesada, que falam que, em alguma medida, vai ter que sim garantir indenização para quem comprou terra de boa fé, porque inclusive tem fazendeiros que querem sair desses lugares, tem fazendeiros que querem deixar esse lugar, eu não quero mais essa loucura toda, eu topo vender a terra pelo valor que eu comprei e tudo isso mais. Então o que acontece? O governo, em algum caso, em algum momento, aquela questão da indenização da boa fé, por mais que boa fé seja algo difícil de ser objetivado, mas vai ter que ter. A questão nesse ponto é que o Alexandre de Moraes propôs, né, como uma solução intermediária para tentar amansar o agronegócio que está chiando e gritando, e a maioria no Congresso e tudo essas coisas, falou: olha, então vamos fazer com uma indenização prévia, ou seja, primeiro paga e depois sai da terra, né? E aí a gente sabe que em muitos casos, não só as questões que isso vai atravancar todo o processo de demarcação, mas também tem outras questões, né? Tipo, porque com isso você acaba dando
um posicionamento, você acaba criando um mercado ilegal de terras, porque tem muita gente que vai querer invadir território indígena com a possibilidade de ganhar um cascalho do governo, né, para poder sair de lá, quase que um sequestro da terra. Muita gente coloca, não, que vai ter que se criar uma espécie de uma titulação de boa-fé, ou aquela pessoa tenha boa-fé, então pode-se, na verdade, atrasar mais ainda o processo de demarcação. Então, a questão da indenização prévia, ela é ruim por uma série de razões, né, que atrasam ainda mais o processo de garantia de acesso dos indígenas a essas terras, com, inclusive, um elemento. Muitos fazendeiros, com essa questão, vão ficar negociando valores, vão ficar negociando questões, vão ficar negociando formas de pagamento, e o negócio nunca vai sair. Né? Então, é ruim essa questão da indenização prévia, que ainda vai ser discutida, que ainda vai ser debatida como a melhor forma para criar essa situação. O próprio Zanin, que era um voto duvidoso, porque ele teve votos complicados, né, com relação a direitos fundamentais recentemente, ele votou contra o marco temporal, que é excelente, e ele deu um voto que não é nem o voto do Fachin, que fala, olha, o marco temporal é ilegal, é inconstitucional, e não tem essa coisa de indenização prévia, coisa nenhuma, né? E o voto do Alexandre Moraes, que também considerou ilegal o marco temporal, mas ele propôs indenização prévia, o Fachin topa a indenização, mas que não seja prévia, né? Então, que pode ser depois, com processo, aí entra precatório, um monte de coisa. Então, eu acredito que há uma chance, sim, de ter uma solução a bom termo. Vamos ver como vão ser os outros votos. O problema é que já tivemos, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes já fez comentários extremamente ruins, né? Foi criticado bastante, duramente, por comentários que, segundo os próprios indígenas, beiravam racismo, né, com relação aos indígenas. Então, vai ser difícil. O próprio Gilmar, ele tem, né, a origem, tem uma relação com o agronegócio mais forte, né, tudo, produção rural lá no Mato Grosso, que é a origem dele. Então, não vai ser simples. É por isso que eu acho que é bem possível também alguém pedir vistas no meio disso e essa questão ficar meio que jogando, porque enquanto isso o Senado está tentando avançar para definir a questão e evitar que o STF defina em nome do próprio parlamento. E Sakamoto, e tem outra questão também que é muito importante, e aí essa posição do Supremo quanto a essa tese do marco temporal, por conta dos vários conflitos que vêm se arrastando com os povos tradicionais nas terras indígenas, né, Sakamoto? Olha, é uma situação muito triste, como a gente fala, tipo, o Mato Grosso do Sul, né, é um estado que acabou virando um faroeste, né, uma parte do Mato Grosso do Sul, espero que ninguém se sinta ofendido, mas quem conhece, quem mora no Mato Grosso do Sul, está nos ouvindo e conhece a história do seu estado, sabe o que são as disputas por terra, sabe o que são as mortes de guaranis, kaiowás, né, outras populações indígenas que também estão numa situação semelhante. Sabe que, por exemplo, os indígenas expulsos de suas terras ou confinados em reservas que mais parecem cortiços urbanos, né? Eles acabam caindo no alcoolismo, eles acabam saindo para o suicídio, né? Ou eles acabam se tornando trabalhadores escravizados. Sim, o próprio governo federal resgatou já centenas de indígenas sul-mato-grossenses ao longo dos anos em fazendas de cana-de-açúcar, de gado ou em outras fazendas, trabalhando de forma escrava, exatamente porque eles não tinham onde produzir o seu próprio alimento, o seu sustento, e iam tentar a vida fora. Então, o que acontece lá é gritante, mas não é só a questão territorial de acesso à terra, pura e simplesmente no Mato Grosso do Sul. No município de São Paulo, onde a gente está falando, a gente tem os indígenas lá na região do Jaraguá, que estão confinados a 1 hectare de terra, apesar de ter um outro território que poderia ser demarcado lá na região, na própria região, né, e que a justiça enrola, né, tem toda aquela enrolação que levou, inclusive, a um protesto deles no começo do ano, com a Polícia Militar de São Paulo tirando na base da bomba e do gás, tratamento que não teve os golpistas no final do ano. Vamos lembrar que eles bloquearam estradas em São Paulo e ficaram lá, até que houve uma cobrança e uma pressão grande do próprio Alexandre de Moraes, aí veio água, bomba, tudo para tirar, mas até lá não teve. Lá os indígenas, em poucas horas, bomba nos índios. Então, o que acontece? Repetindo o que a gente vem fazendo há 523 anos. Mas, o que acontece? Temos lá, mas também temos problemas territoriais graves de intrusão e de invasão, como na terra indígena Yanomami, em Roraima, em que os indígenas tiveram suas terras invadidas com a anuência, o beneplácito e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro,
né, por garimpeiros. Esses garimpeiros fizeram o que quiseram, dificultaram a produção dos indígenas do seu próprio alimento. Você teve fome, você teve morte, 570 crianças morreram de indígenas por decorrência disso em 4 anos, devido a esse ponto. E agora, durante o governo Lula, está se retirando, mas ainda de uma forma lenta de todo esse processo. Então, a questão indígena, do acesso indígena às terras, é fundamental para garantir dignidade, como a gente falou no começo, e também garantir acesso a mercados. Vamos ser sinceros, aumenta a cada dia pessoas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa Ocidental, que não querem comprar produtos brasileiros, porque acham que esses produtos brasileiros têm uma relação com o desmatamento e com danos às comunidades indígenas. O presidente Lula fala que isso é usado de uma forma protecionista, concordo plenamente, né? Países usam isso de forma protecionista, né? Países que não cuidaram dos próprios povos tradicionais. Mas o fato é que a gente tem culpa no cartório. Então a gente precisa avançar nisso, seja pelo mais básico da garantia da vida dos indígenas, ou pelo menos pensando no nosso comércio exterior. Bom, tá aí, dá para perceber então que a questão é muito mais complexa do que só necessariamente uma marcação de território, vai para além só do acesso à terra, vai sobre questão de modos de vida também desses povos originários, né? Conversamos com o Leonardo Sakamoto, que é diretor da ONG Repórter Brasil e professor da PUC São Paulo. Sakamoto, muito obrigada, é sempre um prazer escutá-lo aqui no Revista Brasil TVT. Prazer foi meu, um abraço a todos e todas e obrigado. Abraço.